No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Boa tarde, eu sou Franklin Valverde e vamos começar agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Vamos voltar à aberturinha melhor. No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Boa tarde, eu sou Franklin Valverde e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Em geral, quando vocês que acompanham o Brasil ODS, vocês encontram aqui o Joel Scala fazendo a abertura. Excepcionalmente, hoje ele não está presente, mas em breve ele voltará. Hoje eu que vou tocar o programa sozinho aqui na frente da bancada, melhor dizendo, aqui na Rádio Brasil Atual. Em junho deste ano, o secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, afirmou que o mundo passou de uma fase de aquecimento para uma era de ebulição global, o que nos faz pensar nas consequências que isso pode causar para a saúde das pessoas. Para discutir o tema de hoje, no nosso programa, nós convidamos Witold Schaffer, é voluntário da Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida, a APREMAVE, e também fotógrafo e cinegrafista da natureza. Seja bem-vindo, Witold. A todos e todos. Agora, aqui no início deu uma falha no som. Né? Seja bem-vindo mais uma vez. Você, Franklin, cumprimentar todos e todas que nos acompanham nesse importante programa e para discutir esse importante assunto. E mudança climática, você tocou numa questão relacionando isso com saúde. Então, a gente pode comparar a saúde do planeta à nossa própria saúde. Só para dar um dado, nós estamos com um aquecimento acima da temperatura média da Terra, medida em 1860, por exemplo, entre 1,2 e 1,4 graus. O protocolo, o Acordo de Paris fixou um limite que nós não deveríamos ultrapassar de 1,5 graus. E esse limite estava previsto aí pela ciência, pela maioria dos cientistas, para ser alcançado em 2040, 2050. E agora a ONU nos diz que provavelmente nós vamos alcançar esse limite com 66% de chance entre 2025 e 2027. E isso é extremamente grave. Quando a gente fala de 1,4, 1,5 graus acima da temperatura média da Terra, nós estamos falando em 10%. A temperatura média da Terra em 1800 era algo como 14 graus centígrados. E agora ela está 1,2, 1,3, 1,4, chegou a 1,7 acima dessa média nos meses de junho, julho e agosto. Então, nós temos 10% praticamente de aumento. Se eu colocasse 10% de aumento na temperatura do nosso corpo, que é 36,6 na média, nós alcançaríamos algo como 40 graus. Uma febre de 40 graus, quem já teve sabe o que isto significa. Então, o planeta está com febre. E quando nós temos uma febre de 40 graus, nós precisamos identificar a causa imediatamente, debelar a febre e combater a causa, que pode ser um vírus, pode ser uma bactéria ou qualquer outra doença. Então, no planeta ocorre a mesma coisa. A causa está identificada, a causa são ações humanas. E principalmente a emissão de CO2 pela queima de combustíveis fósseis. Aqui no Brasil, a queima de combustíveis fósseis, mas a principal causa nossa é derrubada e queima de florestas. Então, as causas a gente sabe, o que nós precisamos é procurar enfrentar essas causas, debelar essas causas e procurar mitigar o CO2 que já emitimos e também nos prevenir para que
os efeitos do que nós já fizemos não caiam na nossa cabeça. Então, basicamente, é uma questão também de saúde pública, porque as mudanças climáticas afetam a saúde das plantas, dos animais e a nossa própria saúde. Perfeito. Vigor, essa informação que você deu agora na abertura do nosso programa vai ao encontro do destaque da semana que nós temos aqui no nosso programa, né? Que a matéria seca histórica no Amazonas pode deixar 500 pessoas sem água e sem comida. O estado do Amazonas está enfrentando a sua pior seca na história e se prepara para enfrentar a maior estiagem já registrada na região. A situação deve afetar a distribuição de água e alimentos para cerca de 500 mil pessoas até o final de outubro. O diagnóstico é feito pelo governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, que foi no dia 25 de setembro a Brasília pedir ajuda do governo federal para a compra de cestas básicas, água, além do apoio da Força Aérea no transporte dos insumos. A estimativa é que o estado do Amazonas precise de ao menos 100 milhões em ações emergenciais. Segundo o governador, nunca vimos algo assim. É a pior seca da história. Isso no Amazonas, que é um dos lugares que tem mais água no mundo, né? A matéria completa você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor. Entre as várias consequências das mudanças climáticas, o aumento do dióxido de carbono, CO2, na atmosfera pode resultar na redução de nutrientes em plantas alimentícias. Esse dado foi apresentado em uma pesquisa realizada com apoio da FAPESP, uma pesquisa que foi feita pela professora Marta Vasconcelos. Ela é doutora em biotecnologia pela Universidade Nova de Lisboa e professora auxiliar da Universidade Católica Portuguesa. Ela apresentou essa pesquisa, né, que mostra que o dióxido de carbono, né, o aumento do dióxido de carbono, o CO2, né, como as pessoas chamam, né, o dióxido de carbono também, que é cientificamente como é conhecido, né, isso já está bastante popularizado, né, na atmosfera, reduz os nutrientes, né? E eu pergunto, Vigor, o que pode ser feito para a gente tentar reverter essa situação? Porque, claro, né, se afeta as plantas alimentícias, isso significa que vai aumentar a fome no mundo, que não é pouca atualmente. O que a gente pode fazer para reverter essa situação? Você como um ambientalista. Primeiro, uma informação sobre o aumento do dióxido de carbono. Em 1960, a gente tinha aproximadamente 310 partículas por milhão na atmosfera. Isso vem subindo, e 310 já era muito, já estava acima do que deveria estar. Mas hoje está em 420 partículas por milhão, aumentando praticamente a cada ano. Então, nós estamos realmente alcançando os limites, superar o aumento da temperatura global no mínimo aceitável que a ONU tinha fixado, que era 1,5, e aí isto vai influenciar uma série de questões no planeta. Quer dizer, nós temos uma bagunça no clima. Você tem, ao mesmo tempo que você tem a maior seca na Amazônia, você tem uma das maiores enchentes em Porto Alegre. E você tem uma das maiores enchentes em Nova York. Você teve recordes de temperatura em vários países do hemisfério norte, batendo 45, 48, 50 graus centígrados. E aqui no Brasil, 14 capitais tiveram temperaturas muito acima da média agora nos meses de inverno. Curitiba chegou a ter 33 graus de temperatura no inverno, em períodos que a temperatura muitas vezes está negativa. Então, isso cria uma bagunça generalizada no clima e vem afetando a saúde das pessoas, a vida das pessoas. Nós tivemos dezenas de mortes no Rio Grande do Sul, tivemos mortes no litoral de São Paulo. Então, nós temos os eventos extremos estão cada vez mais extremos e mais frequentes. E isso é claro que, como eu falei antes, se a nossa temperatura subir para 40 graus, desestrutura completamente o nosso bem-estar, a nossa saúde. A saúde, o planeta estando acima da média normal da temperatura, também desestrutura os processos normais aí das plantas e dos animais. Existem estudos que mostram
que certas espécies não vão conseguir se adaptar à mudança climática na velocidade que ela está ocorrendo. E provavelmente isto vai afetar a espécie em si, que aqui no sul, por exemplo, tem espécies que precisam de temperaturas muito frias no inverno. Se não tiver inverno frio, tem dados científicos que dizem que essas espécies correm risco de extinção. Isso provavelmente, como a professora pesquisou, vai influenciar também na nutrição dessas plantas e, é claro, na qualidade do alimento, que pode depois afetar a nossa saúde quando nós consumimos um alimento que não tem mais os nutrientes na quantidade ou na qualidade necessária. Então, quando se fala em mudança climática, a questão é complexa, mas o que nós precisamos fazer, que foi a sua pergunta, precisamos fazer, parar de emitir CO2, ou seja, deveríamos já ter parado de queimar combustíveis fósseis. Na verdade, aqui no Brasil ainda se diz que a gente quer explorar regiões não exploradas e aumentar a disponibilidade de combustível fóssil no mercado brasileiro, no mercado mundial. Então, nós precisaríamos imediatamente parar de queimar combustível fóssil, intensificar ainda mais e muito mais o desenvolvimento das energias alternativas, solar, eólica, biomassa, etc. E nós precisamos também mitigar em dois sentidos. Por exemplo, uma forma é plantar milhões de árvores no planeta e aqui no Brasil. O Brasil assumiu oficialmente um compromisso de plantar 12 milhões de hectares de florestas até 2030. Isso é um compromisso oficial. Mas existem compromissos aí do observatório do pessoal que cuida da restauração, que falam que nós precisamos restaurar muito mais do que isso. E existem também outros países que assumiram o compromisso de restaurar florestas. Então, restaurar florestas é uma das melhores maneiras de retirar CO2 da atmosfera. E, além de não emitir mais CO2. Então, existem coisas que precisam ser feitas. Como? O que a gente viu é o contrário, né? Nós vemos agora, por exemplo, historicamente, eu não conheço, pode ser que lá para trás, há muito tempo atrás, a temperatura da Terra fosse outra, quando a Terra estava se formando, né? Mas, por exemplo, é a primeira vez que eu vejo, né, que praticamente a Terra inteira está vivendo um verão, tá? Porque nós tínhamos o verão é no hemisfério norte, né? Ele realmente está na época do verão. Nós estaríamos, agora já entramos na primavera, mas nós estávamos no inverno, só que as temperaturas que nós estávamos vivendo aqui no hemisfério sul eram praticamente temperaturas de verão, né? Eles estão com o verão lá e nós também com o verão aqui embaixo, tá? do planeta Terra, essa parte aqui do hemisfério sul, né? E, claro, uma das consequências, né, quando a gente começa, por exemplo, ver noticiários na TV a cabo, por exemplo, a gente encontra que a culpabilização disso, né, pelo menos eles, não que eles não tenham também a sua culpa, né, o hemisfério norte, mas eles acreditam a destruição da Amazônia, o que é real, né? Nos últimos anos, por exemplo, nós tivemos uma grande destruição. Então, você que é um especialista nessa área, e trabalhou, inclusive, né, no Ministério do Meio Ambiente do Brasil, o que pode ser feito para que dentro da Amazônia, né, tem que plantar mais árvores, mas as árvores que estão lá estão sendo derrubadas. O que fazer para preservar essa mata, né, original? E mais, como que a gente pode conscientizar as pessoas, né, que as pessoas às vezes parecem que são, parece uma coisa meio delirante, falar, não, mas lá na Amazônia, o que tem a ver o clima aqui no Brasil ou o clima na Noruega? E sim, né, tá tudo interligado, né? Como é que a gente faz para desmistificar essa imagem de achar que é teoria da conspiração, né, que vai se derrubar uma árvore, um hectare na Amazônia e vai afetar São Paulo ou a Noruega? Vigold. Franklin, você coloca umas 10 perguntas numa só, mas sobre o verão e o inverno. Eu na minha vida, tenho 64 anos, este é certamente o inverno mais quente que eu já presenciei. Eu moro numa região onde a gente tem, normalmente no inverno, temperaturas que vão a 0, -1, -2. Este ano, a temperatura mínima aqui, que durou apenas umas 2 ou 3 horas, foi 5 graus centígrados, positivo.
Mas falando em temperaturas altas, nos Andes, no Chile, teve temperaturas acima de 30 graus, quando lá deveria estar nevando naquele período. Na Antártica, mais de 100 mil pinguins morreram porque houve um degelo sem precedentes, em função de altas temperaturas. Então, isso realmente nós não tivemos praticamente inverno em lugar nenhum do hemisfério sul durante o inverno. E isso, claro, que está se refletindo nesses eventos que a gente está acompanhando. Mas o que fazer? Né? Quais são os problemas? Você vê, por exemplo, nós precisamos parar de queimar combustível fóssil e, ao mesmo tempo, intensificar a produção de energias renováveis. Isto é uma coisa. No desmatamento é a mesma coisa. Nós precisamos zerar imediatamente o desmatamento e restaurar florestas o quanto antes. Isso tem iniciativas promissoras, tanto numa coisa quanto noutra. A gente pode falar um pouco sobre o desenvolvimento da energia solar e eólica no Brasil nos últimos anos, que cresceu extremamente, teve um crescimento extremamente alto e importante, assim como tem iniciativas de restauração. Então, a gente tem que fazer as duas coisas, não tem como parar o carro para consertar o pneu, tem que fazer as coisas ao mesmo tempo. Mas o desmatamento precisa ser zerado, e teve uma importante redução agora, nesses primeiros 8 meses do atual governo. Na Amazônia teve mais de 40% de redução, na Mata Atlântica teve redução, mas isto não é suficiente, tem que zerar o desmatamento, literalmente zerar. Não pode ter desmatamento nem na Mata Atlântica, nem no Cerrado, nem na Caatinga, nem no Pantanal, nem no Pampa. Precisamos zerar e precisamos recuperar áreas. E precisamos mudar também um pouco, ou muito, as formas de fazer agricultura e pecuária. Existem importantes estudos da Embrapa, de outros organismos, que mostram que isto é possível. Até a tal agricultura e pecuária de baixo carbono, que compatibiliza floresta com agricultura, floresta com criação de gado. Então, isto é possível, mas está ainda num ritmo muito lento. Então, uma outra coisa que é importante dizer aqui, é inacreditável o que o Congresso Nacional está fazendo. Quando o Supremo determina que não tem marco temporal e que isso ajuda a demarcar e identificar as terras indígenas, e as terras indígenas hoje são um importante espaço de conservação e de retirada de carbono da atmosfera, porque lá se preserva a floresta. Nas terras indígenas o desmatamento é minúsculo, e quando ocorre o desmatamento normalmente é feito por invasão nossa, dos brancos. Então, a gente precisa parar de aprovar leis que destroem natureza, como o maldito marco temporal que o Senado e a Câmara aprovaram a toque de caixa e que vai abrir uma avenida para destruir florestas dentro de terras indígenas. Mas tem uma série de outros projetos de lei tramitando lá, a PL do veneno e uma série de outros que vão na contramão de tudo que nós precisamos fazer. Então, o Congresso nosso precisa começar a legislar a favor da natureza e não contra. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal, em uma série de decisões tomadas ainda no final do governo passado e também durante esse governo, está dando um sinal na direção da conservação e da restauração. Mas o Congresso Nacional não. O Executivo brasileiro, agora no novo governo, tem dado inúmeros sinais de que realmente vai adotar políticas na direção da sustentabilidade. E isso precisa ser feito por todos, porque, como você fala, se eu queimo 1 hectare de floresta na Amazônia, o que eu tenho a ver aqui no Sul? Você tem muito a ver, porque a água que chega aqui das chuvas são os famosos rios voadores, que se formam lá em função da existência da floresta. Se retirarmos a floresta na Amazônia, as áreas produtivas de agricultura no Sudeste e no Sul não vão receber chuvas suficientes ou de forma regular, como sempre ocorre. Então, as mudanças climáticas, elas são globais. O que acontece na Antártica afeta o Polo Norte, o que acontece na Rússia afeta o Brasil e vice-versa. Não existe esse negócio, eu estou longe do desmatamento da Amazônia, portanto eu não tenho nada a ver com isso. Todos têm a ver com tudo. E isso às vezes pode ser mitigado, minimizado, mudando hábitos de consumo, ou plantando árvores, ou utilizando matérias-primas de produtos alimentícios
de origem certificada, de origem sustentável. Então, a questão da mudança climática é de importância de todo o planeta e ninguém está livre dela. Todos vão ser afetados e todos podem fazer e devem fazer a sua parte. Nem que seja apenas cobrando do seu vereador, do seu deputado, do seu prefeito, do seu governador, do seu presidente da República, para que adote as medidas necessárias. A Terra é um único organismo, como um corpo, né? Ou seja, tudo afeta, não é independente. Ou seja, se você mexe na Amazônia, vai atingir São Paulo, vai atingir a Noruega, assim como também vai atingir a Antártica e assim por diante. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem FAO defende redução das emissões de metano do gado e do arroz. Felipe Carvalho, da ONU News, em Nova York, tem as informações. As emissões do gás metano estão se tornando cada vez mais um motor da crise climática. Para reforçar a conscientização sobre possíveis ações que podem ser tomadas, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, publicou um novo relatório. O documento, chamado Emissões de Metano em Sistemas de Pecuária e Arroz, descreve estratégias de medição e mitigação dos efeitos nocivos no sistema climático. O metano é responsável por cerca de 20% das emissões globais de gases de efeito estufa e é pelo menos 25 vezes mais potente que o dióxido de carbono para reter o calor na atmosfera. A diretora-geral adjunta da FAO, Maria Helena Semedo, afirmou que os países que se comprometem a reduzir as emissões do gás contribuem para sistemas agroalimentares mais eficientes, inclusivos, resilientes, de baixas emissões e sustentáveis. O relatório tem como objetivo fazer com que os sistemas agroalimentares contribuam com a promessa global de metano. A iniciativa é endossada por mais de 150 países, com foco em diminuir até 2030 as emissões de metano em 30% em relação aos níveis de 2020, o que evitaria mais de 2 graus Celsius de aumento médio da temperatura global até 2050. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Esse foi o Felipe de Carvalho, né, da Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Ele falou em FAO, né? FAO é a agência da ONU que trata dos alimentos e da agricultura. Bigold, ele falou nessa reportagem que nós ouvimos, o Felipe Carvalho, da necessidade de redução do metano, né? Quer dizer, ou seja, além do CO2, nós temos o metano também, né? O que você pode dizer com relação a essa questão do metano? Muito da produção do gás metano se deve ao gado, né? Que derrubam-se as matas para colocar pasto, para a criação de gado, e o gado produz, né? O seu intestino o gado acaba produzindo gás, né, que vai para a atmosfera e isso acaba afetando, desequilibrando a natureza. O que você diz dessa situação que se encontra o mundo e cada vez se consumindo mais carne? Essa é uma questão que precisa ser enfrentada. É hábito alimentar que deveríamos estar trabalhando diuturnamente para tentar melhorar nossos hábitos alimentares. Perfeito. Você está ouvindo Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. A ebulição global representa um estágio crítico de mudanças climáticas, indicando uma aceleração alarmante do aquecimento global e suscitando preocupações profundas sobre o futuro da humanidade e a sustentabilidade do planeta Terra. Vigold, você falou no outro bloco do nosso programa a respeito da agricultura de baixo carbono. Você podia explicar um pouquinho mais para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, o que significa essa agricultura de baixo carbono? Como você conciliar a agricultura com relação à questão da criação de gado? O gás metano é um gás de efeito estufa, assim como o CO2, só que ele é muito mais potente, menos quantidade e produz muito mais efeito. E ele provém de várias fontes, mas uma delas é a criação do gado,
E a criação do gado, especialmente no Brasil, ela tem um agravante, porque boa parte do gado criado, principalmente na Amazônia, é feito em áreas que são desmatadas e queimadas. Então, primeiro no desmatamento e na queimada, você já emite uma quantidade extraordinariamente alta de CO2. E depois, com a criação do gado em si, continua emitindo o metano. E, então, isso tem a ver também com hábitos alimentares. A humanidade, principalmente em algumas regiões, e o Brasil entre elas, tem um hábito alimentar muito forte de consumir carnes carne bovina e outras carnes. E para a gente enfrentar realmente ter um planeta sustentável no futuro, a gente precisa ter uma alimentação mais equilibrada e menos dependente do consumo de carne bovina. Então, é outra dessas questões que precisa ser enfrentada imediatamente. Nós precisamos parar o desmatamento e nós precisamos, no caso das criações, fazer uma criação mais sustentável, utilizando tecnologias como a agrosilvicultura ou produção de gado com manutenção de florestas ou que tem um elemento árvore associado. E existem estudos da Embrapa, e não só estudos, já existem fazendas que fazem isso e com isso minimizam tanto a emissão de CO2 quanto a emissão de metano, porque ao criar o gado já se apura. É isso que você chama de agricultura de baixo carbono, como você falou no início do programa? Fazer agricultura ou pecuária de baixo carbono. Você em vez de fazer uma monocultura de agricultura, por exemplo, soja, você trabalha com uma mistura de plantação agrícola com florestal, às vezes no mesmo espaço ou na mesma propriedade. Você destina espaços da propriedade para floresta e espaços para agricultura. E no caso da criação dos animais, dá para fazer isto no mesmo espaço, inclusive muitas vezes melhorando a produtividade. Porque tanto no calor extremo quanto no frio extremo, se os animais têm sombra para se protegerem, eles conseguem uma produtividade maior. Então, além de mudar o hábito, que a gente precisa realmente, em alguns casos, diminuir a quantidade de consumo de carne, a gente pode produzir uma carne mais ambientalmente amigável, mais ambientalmente sustentável, utilizando tecnologias já testadas de alta produtividade e que muitas vezes não são aplicadas. E a Embrapa nos dá vários exemplos de que isso é possível, e é claro que tem surgido também alternativas à utilização do carne, inclusive a carne produzida em laboratório, que eu nunca vi de perto, mas dizem que já tem pesquisas avançadas sobre isso, onde você nem precisaria matar o animal para ter a carne no seu prato. Então, são tecnologias que certamente vão evoluir muito, e isso é necessário para que as gerações futuras tenham alguma condição de viver com qualidade de vida. Eu sempre dou um exemplo. A minha mãe tem 85 anos. Quando ela nasceu, toda a minha região era floresta, e ela está viva e não tem praticamente floresta. Então, foi uma geração que cortou todas as florestas. É inimaginável. E, na época, o Brasil tinha 40 milhões, 45 milhões de habitantes. Hoje tem 203, 204 milhões. É inimaginável que a geração de hoje faça o que a geração da minha mãe, dos meus tios, dos meus avós fizeram. Não existe planeta para isso. E o planeta, na época, tinha 2 bilhões de pessoas, hoje tem 8 bilhões. Então, não é só aqui. Eu posso fazer essa comparação de número de habitantes no planeta como um todo. Então, se todos os habitantes da Terra fossem fazer o que a geração dos 2 bilhões fez, não tem planeta para isso. A gente precisa achar mecanismos, modelos, metodologias, técnicas de produção que sejam amigáveis com a natureza. E existem já, mas precisam ser difundidas em larga escala.
Verdade. Chegou agora a hora de nós divulgarmos a nossa enquete. A cada programa que nós apresentamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete, com o tema do programa. E para o programa de hoje, nós perguntamos o seguinte: você sabia que o CO2 afeta a qualidade dos alimentos? E olha só o resultado da nossa enquete. 71% das pessoas que responderam à nossa enquete disseram que sim, que sabem que o aquecimento global afeta o valor nutricional dos alimentos, contra 29% que não. Esse resultado que está na nossa enquete dá para ver que as pessoas, de uma certa forma, têm, né, a consciência de que o aquecimento global está afetando a todos e a tudo, né? E agora a questão é saber, né, como fazer para ter atitudes para modificar esses comportamentos que cada vez mais, infelizmente, não estão sendo introjetados no dia a dia das pessoas, né? Além de nós fazermos a nossa enquete, Vigold, nós também abrimos espaço para perguntas dos seguidores e das seguidoras que nos acompanham nas redes sociais. No caso específico dessa enquete e dessas questões, elas são feitas no Instagram. Aquela caixinha que tem no Instagram, a pessoa vai lá, coloca a sua pergunta e nós repetimos aqui para os entrevistados e as entrevistadas do nosso programa. Hoje nós temos duas questões, uma que foi enviada pela Letícia Cristina e outra que foi pelo Renato Souza. Agradeço a Letícia e ao Renato por terem enviado essas questões aqui para nós do Observatório do Terceiro Setor, para realizarmos o Brasil ODS, nosso programa que é apresentado aqui na Rádio Brasil Atual. E a primeira questão, Vigold, foi enviada pela Letícia Cristina e ela pergunta: nesse mundo onde mais é menos, como comprar alimentos saudáveis? Acho que ela está se dizendo, quando ela fala mais é menos, né, inclusive está até entre aspas, ela quer, acho que, dizer que a gente compra um alimento, né, que em tese seria mais saudável, e a gente começa a olhar a composição do alimento, e a gente vê que ele tem gordura trans, que tem muito sódio, então você fala, pô, pera lá, isso aqui diz que é saudável, que seria melhor, mas tem também uma série de outros componentes que também afetam a saúde, né? Então fica aqui a pergunta dela: como comprar alimentos mais saudáveis, Vigold? O que você responderia para a Letícia Cristina? Olha, existem muitos produtores já de alimentos orgânicos, alimentos mais saudáveis. Então, uma forma é a gente procurar em cada cidade, ou em cada bairro, em algumas cidades maiores, se existem feiras de produtos orgânicos, mas existem também supermercados que já têm seções de venda de produtos orgânicos, produtos biodinâmicos e produtos que são produzidos sem tanta agressão à natureza. Que um produto saudável, ele não é necessariamente só orgânico, também existem produtos que não são orgânicos e que são produzidos de forma mais amigável com a natureza. Por exemplo, quando a gente fala de agricultura de baixo carbono, mesmo que se utilize algum produto químico naquela produção, mas se você toma todos os cuidados para emitir menos CO2, para proteger as florestas, proteger a água, esse produto, do ponto de vista do planeta, já é um produto mais amigável, pelo menos para a natureza. O ideal é que todos os produtos que a gente compra no supermercado tivessem um selo de garantia, ou tivessem a garantia de que eles não contêm resíduos de agrotóxicos ou de qualquer outro contaminante. O que nem sempre é verdade, porque de vez em quando os pesquisadores divulgam pesquisas que mostram que certos produtos no supermercado contêm resíduos de agrotóxicos, o que certamente é prejudicial à saúde. Então, procure produtos orgânicos. Tem muitas associações que vendem e produzem esses produtos. Tem produtos de comunidades indígenas que são produtos amigáveis, produzidos de forma amigável com a natureza e que são recomendados também, mas não tem assim ainda uma possibilidade de a gente chegar na gôndola do supermercado, comprar um produto e ter certeza de que todos os produtos são realmente saudáveis, sem resíduos de agrotóxicos e produzidos de forma amigável com a natureza. Essa certeza, infelizmente, não existe. Mas se a gente procura, tem chance de encontrar.
Perfeito. A outra questão que nós temos aqui foi enviada pelo Renato Souza e a preocupação dele é mais direta com relação à horta do condomínio dele, né? E ele pergunta que se a horta do condomínio dele perde os nutrientes, né? Da mesma forma que as plantações em larga escala, né? Acho que é em função do CO2 que ele está dizendo, né? Dessa pesquisa que foi feita pela professora Marta Vasconcelos, né? Ou seja, as consequências para a horta do condomínio é a mesma da produção em grande escala? Eu não conheço a pesquisa da professora Marta, mas a questão das mudanças climáticas é global. Se existe CO2 na atmosfera, esse CO2 vai estar em todos os cantos do planeta, em todas as casas, em todas as ruas, em todas as cidades. Então, você não tem como fugir do excesso de CO2. Então, se isso tem afetado as plantas, eu precisaria ver o resultado da pesquisa, se tem alguma coisa que a gente pode fazer para minimizar isso. Mas o que eu posso dizer é que a mudança climática não poupa ninguém. Não tem como se esconder debaixo da marquise ou do telhado. Ela vai estar em todo lugar. E é claro que quem se expõe ao sol tem mais problemas de sofrer ou ser atingido por câncer de pele, que é o meu caso. Eu tenho câncer de pele e eu não posso sair no sol sem usar um protetor de fator 70 e ainda assim não posso me expor a muito sol. Então, as pessoas de pele mais clara têm mais possibilidade, inclusive, de serem afetadas pelo excesso de raios solares que, com o aumento da temperatura, vão se agravar. Verdade, esse é um problema que cada vez, infelizmente, aumenta mais. Eu queria dar um recado também para quem está nos acompanhando no Brasil ODS, que você pode participar dos nossos próximos programas, né? No Instagram, lá nós temos as nossas enquetes e temos esse espaço na caixinha lá do Instagram para você colocar as suas perguntas, né? @Observatório 3 Setor é o nosso endereço no Instagram. Faça com mais de 3 milhões de pessoas e acompanhe nosso trabalho. No Instagram, como já falei, @Observatório 3 Setor, no facebook.com/Observatório 3 Setor e youtube.com/Observatório 3 Setor. Nos 3 casos, o 3 é em numeral, né? Agora, nós vamos dar um destaque do portal do Observatório Terceiro Setor. Segunda semana de educação para gentileza e generosidade acontece de 1 a 7 de outubro. Os 7 princípios da educação para gentileza, generosidade e solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania é oferecido com materiais de engajamento gratuitos para toda a população, além de diversas iniciativas voltadas para a mobilização e a conscientização. Esses são os propósitos da segunda edição da Semana Nacional de Educação para Gentileza e Generosidade, que este ano começou no domingo, último domingo, e que vai até o final desta semana. Tá? Isso é importante, essa semana, né, que divulga fundamentalmente a gentileza, a generosidade que todos e todas devem ter para a construção de um mundo melhor. Tá? Essa matéria completa sobre essa semana você encontra no portal do Observatório do Terceiro Setor, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E agora nós vamos assistir um pequeno vídeo, né, sobre a Semana da Gentileza, né, sobre a Semana Nacional de Educação para a Gentileza e Generosidade. Vamos assistir esse pequeno vídeo. Gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade. Gente, tudo bem? Meu nome é Juliana e eu sou embaixadora da Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade. E eu tô aqui para dar algumas dicas para vocês de como vocês podem fazer essa gentileza, né? Durante essa semana e sempre, né? Então, a importância dessa semana é a gente poder se educar, né? A gente poder, se conscientizar sobre a importância da gente lembrar de como que a gente pode impactar a nossa comunidade, como que a gente pode fazer o bem, né? Porque muitas vezes a gente
gente vive na rotina e a gente acaba não parando para pensar o quanto a gente pode fazer o bem e pode ajudar o próximo e contribuir para melhorar o nosso mundo, né? Então, umas dicas que vocês podem fazer, por exemplo, organizar tipo um projeto na sua comunidade. Então, pensar quais são os problemas da minha comunidade, como que eu posso reunir, né, me reunir com as pessoas da minha comunidade pra gente fazer uma diferença. Por exemplo, se tem muito lixo na sua comunidade, vamos fazer uma coleta de lixo. Se tem pessoas precisando de auxílio, vamos organizar a doação. Então, é se mobilizar para ver essa mudança acontecer. Acesse gentilezagenerosidade.org.br e participe da Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade, de 1º a 7 de outubro. Apoio: Movimento Bem Maior e Fundação José Luiz Egídio Setúbal. Essa foi a Juliana Janot, né, que é embaixadora, né, dessa campanha, uma brasileira apaixonada pelo impacto socioambiental, né, falando sobre a Semana da Gentileza e da Generosidade. Inclusive, eu quero convidar você, Vigold, a acessar o site, né, que é gentilezagenerosidade.org.br, que fala sobre esse momento, né? E você acha que falta gentileza nos dias de hoje, Vigold? Eu acho que sim. Eu acho que falta gentileza, falta generosidade, falta parcerias, falta muita coisa, porque os últimos 4 anos, últimos 5 anos, nós tivemos uma situação onde essas questões se agravaram muito. A divisão causada aí em função de notícias falsas, de governos negacionistas, causou uma divisão na sociedade que acaba afetando a gentileza, a generosidade, a compaixão, a parceria. Então, eu acho que essa é uma iniciativa extremamente importante. Eu vou dar um exemplo. Na minha associação, a Premav, Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida, a gente trabalha com parcerias com órgãos do governo, parcerias com empresas, parcerias com outras organizações da sociedade civil. E nós acabamos de assinar, de fazer uma parceria com uma empresa multinacional, a Tetra Pak, da Suécia, para um projeto de restaurar 7.000 hectares de florestas. Esse projeto já iniciou, nós já estamos trabalhando nos primeiros 1.200, 1.300 hectares, e até 2030 nós pretendemos restaurar 7.000 hectares. Isso só é possível quando você reúne as pessoas que têm o mesmo propósito. Nós temos o propósito de restaurar florestas, de ajudar o planeta. As empresas, às vezes, têm passivos de CO2 e elas precisam compensar isso. Então, nós precisamos tornar possível a união desses parceiros para ajudar o planeta, para ajudar a trabalhar pela melhoria da qualidade de vida de toda a população. Então, esse projeto ele vai plantar em torno de 7 a 8 milhões de árvores nos próximos 10 anos, e a ideia é restaurar 7.000 hectares, principalmente na floresta com araucárias, aqui no estado de Santa Catarina, Paraná e um pedacinho de São Paulo. Perfeito. Estamos no último bloco do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Chegou agora o momento da dica cultural da semana. Vou dar a dica cultural para vocês. Tour guiado pelo Centro Histórico de São Paulo, um passeio a pé por 10 pontos turísticos do centro de São Paulo, que acontece todos os sábados às 11 horas, ali no metrô São Bento, no pátio do metrô São Bento. O circuito é feito por guias de turismo, pelo Centro Histórico de São Paulo, que passeiam pela Rua Boa Vista, Ladeira Porto Geral, Pátio do Colégio, Solar da Marquesa de Santos, Praça da Sé, Largo São Francisco, Largo do Café, o Edifício Martinelli, que foi o primeiro grande arranha-céu de São Paulo. E você pode levar lá seu filho, sua filha, seu sobrinho, você mesmo ir lá, né? Leva lá, participa do pessoal, basta você chegar às 10h30 no pátio do metrô São Bento, fazer a sua inscrição, retirar a sua senha, e você vai se divertir. E o melhor de tudo, é gratuito, né? Esse encontro fica na chamada Praça da Colmeia, que é o centro lá dentro da estação, né? Que é um vão livre que tem na estação, né? Quem não conhece a estação São Bento, convido até a visitar a estação São Bento.
todos os sábados, 11 horas, esse tour gratuito pela cidade de São Paulo. E agora chegou a hora também, né, da participação da nossa colunista de todas as semanas, a Gabriela Chabu, que é especialista em ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Gabriela, seja bem-vinda ao Brasil ODS. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Gabriela. Prazer em encontrar você aqui no nosso programa, né, para você falar sobre os ODS. O programa de hoje, como é que você liga o nosso programa, falando sobre nutrição, principalmente sobre meio ambiente, com o Witold Schaffer, com relação aos ODS? Um ODS super importante. As mudanças climáticas têm um ODS próprio, então o ODS 13 é justamente a ação global contra a mudança do clima. E nesse ODS, né, o nome desse ODS é tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Lá no ODS 11, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis, a gente ainda tem metas de redução das emissões. Então, a gente tem aí algumas ações concretas, né, para tentar reduzir aí o impacto das emissões sobre as mudanças climáticas. Lá nesse ODS, Franklin, a gente tem, por exemplo, temas como reforçar a nossa capacidade de adaptação às catástrofes naturais. Mas a gente tem também metas relacionadas à integração de medidas de mudança no clima nas políticas, estratégias e planos nacionais. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem o Plan Clima, que é um plano para lidar com os efeitos das mudanças climáticas. Na cidade de São Paulo, a gente sente os efeitos das mudanças climáticas sobre as nossas chuvas, sobre as temperaturas na cidade. Então, a gente tem um plano para lidar com os efeitos dessas mudanças climáticas. Mas, Franklin, além disso, a gente também precisa olhar para a questão da educação para a emergência climática. Então, como você bem sabe, eu sou diretora de formação de uma escola de educação ambiental aqui em São Paulo. E a Uma Paz, que é a escola na qual eu trabalho, ela tem cursos sobre mudanças climáticas. A gente está com um curso sobre mudanças climáticas em cena, que é usando a linguagem do cinema para sensibilizar as pessoas sobre o tema das mudanças climáticas. Quem tiver interesse, entrar na programação da Uma Paz, que tem uma série de turmas presenciais e online. Isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, se eu quero, quem está nos ouvindo quer participar, como é que faz? Olha, se digitar Uma Paz, então o numeral Uma Paz, P-A-Z, no Google, vai aparecer o site da Uma Paz, e aí você vai entrar em programação. E lá na programação você consegue se inscrever nos cursos. Para quem mora em São Paulo, tem turmas presenciais. Para quem não mora em São Paulo, fica tranquilo, tem 2 turmas previstas, uma começando acho que 21 de outubro e a outra no dia 30 de outubro. As aulas são online, mas síncronas, ou seja, ao vivo. Então tem uma turma que é segunda à noite e tem uma turma que é sexta à tarde. E você que vai ministrar o curso, você só está coordenando? Não, eu só mobilizo, né, os formadores. Nesse caso, é uma formadora contratada por meio de edital. O nome dela é Silene, tem muita experiência nesse tema. Então, não sou eu que vou dar o curso, a gente tem pessoas especialistas em cada um dos temas para oferecer os cursos. Perfeito. Muito obrigado, Gabriela, a sua participação aqui no Brasil ODS, né? Como sempre, muito direta, muito precisa, falando sobre os ODS, que são fundamentais, né? Nós temos a meta aí 2030, né, que está difícil de ser atingida, né, pelo Brasil, né? Alguns itens sim, outros ainda muito longe de ser atingidos, mas em breve nós teremos aí um programa para falar sobre o relatório Luz, né, que vai falar sobre essa perspectiva, né, de trabalhar para a agenda da ONU 2030, né? E aí com certeza você voltará com mais informações importantíssimas sobre os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Gabriela. Com certeza, Franklin. Muito obrigada. Até a semana que vem.
Até Essa semana foi que a vem. Gabriela Chabu, nossa colunista de ODS, né? Sempre com informações muito precisas, muito importantes a respeito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bigode, nós estamos caminhando para o final do nosso programa e eu queria aproveitar essa parte final para você falar um pouco sobre a sua experiência do trabalho que você desenvolveu com relação à Mata Atlântica. Você vive, inclusive, em região de Mata Atlântica, não? Que no início do programa a gente estava conversando, né, a respeito disso. E a Mata Atlântica, digamos assim, que foi a primeira região do Brasil, né, quer dizer, uma região vastíssima, né, que foi, digamos, atacada, né, destruída, né, porque o europeu chegou nas costas de Pindorama, né? Não era nem Brasil, era outra coisa, né? E começou, claro, a desmatar, né? A começar pelo pau-brasil, né? Que é o que dá nome à nossa terra, né? E levando a madeira para a Europa. E hoje o que resta, em comparação ao que era 500 e tantos anos atrás, é muito pouco. E eu gostaria que você, que tem um trabalho desenvolvido nessa área, que está à frente da Premave, né, que é a Associação de Prevenção do Meio Ambiente e da Vida, né, falasse um pouco sobre como é que está a situação da Mata Atlântica. A gente fala muito de Amazônia. A Amazônia está sendo destruída, sim, está sendo destruída, mas não é só, né? A Mata Atlântica, assim como o Cerrado, o Pantanal, também todas as regiões do Brasil, né, os Pampas, sofrem a devastação. Mas a Mata Atlântica, às vezes, a gente não percebe nas grandes cidades e a gente vive dentro dessa área, né? São Paulo está dentro dessa área, Rio de Janeiro também está, né? Você que está em Santa Catarina também está. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a situação da Mata Atlântica. Franklin, a Mata Atlântica ocupava originalmente 1.300.000 quilômetros quadrados do território brasileiro em 17 estados. Então, todo o estado de Santa Catarina está na Mata Atlântica, grande parte do estado de São Paulo está na Mata Atlântica. As maiores cidades do Brasil são cidades que estão no meio da Mata Atlântica e dependem da Mata Atlântica para ter água para beber e também para regular a qualidade e também a temperatura, a qualidade do ar e a temperatura. Então, as pessoas às vezes não sabem disso, mas quem mora em São Paulo, se está bebendo água, é porque tem alguma área de floresta que provém essa água para as pessoas. Então, se eu falar em sistema Cantareira de abastecimento público em São Paulo, esse sistema, para ter água, depende da existência da floresta. E muitas vezes a gente tem problemas, inclusive de falta de água em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e outras. Então, proteger e recuperar a Mata Atlântica é de vital importância para mais de 120 milhões de brasileiros. A Mata Atlântica original, aquela que os europeus encontraram quando chegaram aqui em 1500, foi reduzida a menos de 12% do que existia. Hoje nós temos novamente entre 20% e 30% de áreas cobertas com vegetação da Mata Atlântica, só que são florestas secundárias que cresceram novamente em áreas montanhosas, em algumas regiões que eram inaptas para a agricultura ou para a pecuária e foram abandonadas e em alguns casos foram restauradas também por pessoas que se preocupam com isso há muito tempo, como nós aqui na Premave. A Premave tem 37 anos de existência e nós já plantamos aproximadamente 10 milhões de árvores nesse período. Então, ajudamos os agricultores a restaurar. É só em Santa Catarina que ela atua, a Premave? Não, a Premave atua fortemente em Santa Catarina e no Paraná e agora deve chegar também em algumas regiões de São Paulo. Nós já fizemos alguns trabalhos em São Paulo, mas principalmente aqui em Santa Catarina e no Paraná. Então, mas a gente tem parcerias com outras ONGs, como o SOS Mata Atlântica, Instituto Socioambiental, rede de organizações da Mata Atlântica que atuam em todo o território da Mata Atlântica. E as pessoas, é importante que cada um saiba a importância que aquela floresta tem para a sua vida. No mínimo, a água que você bebe depende da existência da floresta. Sem floresta, não tem água nos rios. E também o regime de chuvas e tudo isso é controlado
pela presença das florestas. O clima nas cidades, quanto mais arborização, quanto mais áreas verdes, menos núcleos de calor e ondas de calor nas cidades. Então, quem puder, quem tiver condições de ajudar na conservação e na restauração é extremamente importante. Eu trabalhei durante 14 anos no Ministério do Meio Ambiente e um dos principais trabalhos naquele período foi coordenar ações de elaboração de políticas públicas. Em 2006, o Congresso Nacional aprovou e o presidente da República sancionou a Lei da Mata Atlântica. Ela tramitou durante 14 anos no Congresso Nacional. E eu acompanhei toda essa negociação, foram muitas e muitas reuniões para que a gente tivesse uma lei que ajudasse a proteger a Mata Atlântica. E em 2008 foi assinado um decreto que regulamenta a lei. Essa lei, esse decreto, fizeram com que o desmatamento na Mata Atlântica, que em 1999, em 1989, 90, e quando a gente propôs a lei, era em torno de 100 mil hectares por ano na Mata Atlântica, caísse para algo entre 8 mil, 10 mil. Houve uma redução de mais de 90% do desmatamento. E, infelizmente, no último governo, o desmatamento também na Mata Atlântica voltou a crescer muito, e agora, nos 8 primeiros meses do atual governo, já caiu novamente o desmatamento, porque houve novamente uma melhoria, uma intensificação da fiscalização. O governo anterior literalmente abriu a porteira para a boiada passar, e agora, novamente, essa porteira está sendo fechada e o desmatamento está caindo, o que é extremamente importante nesse momento que a gente vive as mudanças climáticas. Vigoldi, eu agradeço imensamente a sua participação no Brasil ODS. Nós tivemos a presença aqui de Vigoldi Schaffer, voluntário da Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida, a Premav Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. Está terminando. Não se esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais, facebook.com/observatório 3setor, @observatório 3setor no Instagram, youtube.com/observatório 3setor. Nos 3 casos, o 3 em numeral. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça, às 16 horas, o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor, estará no ar aqui na Rádio Brasil Atual. Obrigado a você que nos acompanhou nesta edição do Brasil ODS. A partir, se você tiver algum comentário, alguma dúvida, sugestão, envie um e-mail para pautas@observatório3setor.org.br. Ficamos aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.